Nesse vídeo você vai aprender como ser um permutante profissional e você vai desvendar todos os segredos que as incorporadoras não querem que você saiba. Eu vejo muitos investidores perderem milhões de reais nos negócios que fazem por não saber dos pontos que eu vou contar para você nesse vídeo. Eu serei o seu guia, o meu nome é Vitor Crestani, eu já fiz dezenas de permutas, tanto como incorporador quanto permutante. E isso resultou num valor acima de 2 bilhões de reais que hoje eu carrego como investidor e como incorporador também. Ou seja, se você quer saber, quer aprender com pessoas que já chegaram num patamar muito grande de valores, né, e que já aprenderam muito, já perdi muito dinheiro para te passar essas lições que eu aprendi hoje, então fica nesse vídeo até o final que você vai aprender. O primeiro ponto que você deve se atentar é em relação ao valor dessa permuta. Naturalmente, você quando comprou um terreno, você sabe o valor que você fez de investimento. Se foi há muito tempo atrás, você deve colocar a correção desse valor, desse investimento, a correção do dinheiro ao longo do tempo que você comprou. E agora você tem uma expectativa de retorno, de rentabilidade. Isso vai determinar o valor que você consegue absorver, receber, né, nesse investimento. Acontece que esse valor, na sua expectativa, pode ser um número. E na expectativa do mercado que um incorporador vai te pagar, ele pode ser um outro número. Na verdade, o que vai determinar o valor que pode ser pago num terreno é o seu potencial construtivo. Então, eu não sei se você pagou um valor alto ou um valor baixo nesse imóvel, mas o que eu sei é que o valor que ele vale hoje está relacionado ao potencial construtivo desse imóvel. Para isso, você precisa saber se o seu terreno dá para fazer uma casa ou dá para fazer um prédio nele. Isso vai determinar o valor dele hoje. Porque, naturalmente, quem quer negociar com você e pode fazer um prédio, ele está disposto a pagar um valor muito mais alto. Entenda que o valor de mercado desse terreno depende dos índices urbanísticos que estão no zoneamento e que você vai ter que respeitar para poder fazer um futuro projeto, uma futura incorporação, uma futura permuta nesse seu terreno. E assim você vai saber qual que é o valor que o mercado está disposto a pagar pelo seu imóvel. Então, se você não sabe esse valor, se você não sabe o que dá para fazer no seu imóvel, eu tenho certeza que o primeiro passo é você contratar um arquiteto, chamar um arquiteto de confiança que você conheça, para que ele possa desenvolver um anteprojeto no seu imóvel e assim vocês descobrirem o potencial construtivo desse imóvel. Ele também precisa te ajudar a fazer uma viabilidade financeira, pois nessa viabilidade financeira vai ajudar você a entender o que o incorporador poderia pagar para você para poder fazer uma incorporação que vale a pena para ele. Como assim, Vitor? Uma incorporação, naturalmente, ela é um investimento. E o incorporador, ele sai de casa de manhã cedo com uma sede, um apetite pelo retorno de capital nesse investimento que ele vai fazer. Então, naturalmente, vamos dizer que esse incorporador vai trabalhar por 25% de resultado líquido, que é mais ou menos o que todos os incorporadores trabalham numa permuta. 25% de resultado de lucro líquido ao final do dia, ao final desse projeto. Então é para isso que o incorporador levanta. Então, se você colocar o custo de obra, os impostos que ele vai pagar, os custos indiretos, a administração, né, então tudo isso vai na conta de custos. E a receita menos os custos de despesas vai dar o lucro líquido. Naturalmente, você vai ter lá o seu custo de terreno também, que é o valor que você está disponível para receber, né, para pagar pelo seu terreno. Então, quanto que o incorporador pode pagar pelo seu terreno para que ele tenha um lucro líquido de 25%. Esse é o valor que você vai conseguir descobrir que vale o seu terreno hoje. Agora, se isso vale a pena para você ou não, isso é uma outra conversa, né? Isso precisa ser avaliado dentro do investimento que você fez. E aí você vai conseguir saber referenciar se o seu investimento foi um bom investimento ou um mau investimento. Se você vai conseguir ter um retorno que você estava esperando ou se não vai conseguir ter o retorno que você estava esperando. A maioria das incorporadoras detém esse conhecimento e a maioria dos proprietários de terreno, os permutantes, não detém esse conhecimento. Então, naturalmente, muitas incorporadoras vão apresentar propostas para você que você pode pensar que até é um bom negócio, mas você pode estar perdendo dinheiro, deixando o dinheiro na mesa, como eu já vi muitas vezes muitos investidores fazerem. Tá? Então, se você tem essa informação, agora quem detém o poder é você. Você sabe quanto o seu terreno vale. Você sabe que aquela incorporação futura vai ser uma incorporação equilibrada. Você também não quer esmagar o incorporador.
mas também você não quer que ele passe por cima de você, ganhando rios de dinheiro num negócio que você poderia ter ganho mais. Então, naturalmente, você vai ter um negócio mais equilibrado, pois você tem a informação de como e quando e em qual valor esse seu terreno pode ser negociado. Sabendo desse valor, você já começa a entrar num páreo de igualdade com a incorporadora, podendo escolher a incorporadora não só por valor, mas sim por outras características que são importantes que a gente vai falar daqui para frente, tá? A escolha da incorporadora, ela precisa ser avaliada em vários critérios. Primeiro, se ela está disposta a fazer uma permuta com você nesse valor que você sabe que é possível pagar nesse terreno. Tem muitos incorporadores que não estão dispostos a fazer bons negócios, somente ótimos negócios. Ou seja, ele quer ganhar uma margem muito grande sobre o seu imóvel. E aí você precisa entender se isso faz sentido para você ou não. Daqui a pouco você tem uma incorporadora que você almeja muito, mas essa incorporadora ela faz uma proposta abaixo e para você está tudo bem. Não tem problema, esse é o seu investimento. Agora, você também pode fazer um negócio com uma incorporadora de repente diferente, que ela vai te pagar mais nesse negócio e você vai ficar com segurança, vai ter os seus prazos atendidos e vai poder fazer um ótimo investimento também. Então você tem que avaliar dentro de várias opções que você vai ter, quais dessas opções faz mais sentido para você. O que uma boa incorporadora precisa ter para que você faça essa escolha com segurança? Primeiro, essa incorporadora precisa ter histórico. Quantos anos essa empresa tem? Quantas obras essa empresa já entregou? Qual que é o padrão dessas obras que essa incorporadora entregou? Será que isso é compatível? Qual que é o tamanho dessas obras que essa incorporadora já entregou? O que ela tem para fazer ainda? Será que o que ela tem para fazer é maior do que ela já fez? Tudo bem, não tem problema. Normalmente a gente quer isso, que as empresas cresçam, mas será que é algo que ela dá conta de fazer? O gestor da incorporadora, quem que é essa pessoa? Ele tem histórico, ele tem informação, você conheceu ele? Será que ele é uma pessoa que te passa segurança sobre a gestão dos recursos? Tudo isso você precisa avaliar. É outra coisa que essa incorporadora precisa ter, que ela precisa apresentar para você. O contrato de permuta dela, como que é formatado? Está oferecendo para você os pontos de segurança? A gente vai falar um pouquinho mais desses pontos mais para frente. Mas, será que ela está organizada, essa incorporadora? Ela tem um time de vendas que vai ajudar esse empreendimento a vender e vai ter sucesso? Ou ela possui empreendimentos na sua cidade, na sua região, porque isso vai determinar o conhecimento daquela praça também? Todos esses são pontos que você precisa, pode e deve avaliar para poder fazer a escolha da incorporadora. Um outro ponto que a gente tem que avaliar aqui na negociação do seu terreno para a permuta são as garantias. Quais são as garantias? Afinal de contas, você está entregando o seu bem imóvel para que uma outra empresa terceira, de outra pessoa, com outros riscos, com outro cenário, que essa pessoa vai desenvolver um empreendimento imobiliário no seu imóvel. Então, quais são as garantias de que esse seu patrimônio será bem cuidado? Isso tudo precisa ficar muito claro e você deve perguntar para a incorporadora quais garantias ela pode oferecer, mas o importante é que você saiba também quais garantias você deve pedir. Muito se fala no mercado sobre garantia real. O que é garantia real? É a própria incorporadora oferecer outros imóveis como garantia de lastro numa possível liquidação da operação. Essa é um objeto de garantia um pouquinho mais incomum e você acaba afastando bons incorporadores do seu negócio. Naturalmente, sobram alguns incorporadores que podem até ter patrimônio para oferecer, mas eles ficam bastante desconfortáveis em ficar oferecendo garantias reais. Por quê? Porque isso trava o patrimônio deles. Uma empresa, imagine uma incorporadora, gente. Ela é uma empresa que ela tem o patrimônio dela e esse patrimônio é negócio. Então é uma empresa de fazer imóveis. Os imóveis precisam estar como um capital de giro, um ativo de giro. Então toda vez que você pede uma garantia real para a incorporadora, você acaba travando parte do capital de giro dela e isso pode ser um problema, inclusive para você. Então existem outras formas de se estruturar garantias que você pode ficar seguro e também deixar a incorporadora mais tranquila para poder fazer os seus próprios negócios. Um dos exemplos disso é o seguro garantia de permuta. O seguro garantia de permuta, ele é um seguro que ele é feito assim como o seguro do seu carro, onde você está assegurando um bem, que é o seu veículo, e aí você tem lá alguns critérios. É o valor, o prazo do guincho,
as coberturas desse seguro, o valor da FIP do seu carro, todos esses são argumentos que são pauta desse seguro que você coloca no seu veículo. O seguro garantia de permuta funciona da mesma forma. Ele é feito por uma seguradora, uma instituição financeira ou uma resseguradora, e essas empresas costumam ser muito maiores do que a própria incorporadora e até mesmo do que próprio você, é claro, né? A gente normalmente não tem um patrimônio que uma instituição financeira tem. Então essa instituição financeira, ela garante o contrato que foi feito, o contrato de permuta que foi feito entre você e a incorporadora. E quando esse contrato foi realizado, ele foi celebrado com alguns termos. Esses termos são valores, prazos, qualidade, né? Então o número de imóveis, tudo isso foi acordado nesse contrato de permuta e esses são os termos do seguro. Então esse seguro ele é feito exatamente sobre esse contrato comercial que foi realizado entre vocês. Essa tem sido uma das ferramentas mais aceitas como garantia. Muitas incorporadoras querem fazer uma permuta com você sem te dar nenhum tipo de garantia. Elas simplesmente transferem o nome, o terreno para o nome delas e aí você fica à mercê nesse processo, fica muito inseguro. Cuidado para não fazer isso, porque se o seu contrato não foi bem formatado, você acaba ficando com o seu patrimônio preso. Né? E aí, porventura, imagine se uma incorporadora resolve lançar um outro empreendimento na frente do seu. Você vai acabar esperando mais 2 ou 3 anos. Se isso não estiver muito claro em relação às garantias que você tem, em relação aos termos do contrato que foi celebrado, você acaba ficando para trás. Tá? Então, exija dessa incorporadora garantias. Ok, eu estou dando o meu patrimônio aqui para você. O que você me dá em troca como garantia? Né? Se acontecer qualquer coisa, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer qualquer coisa, o que pode, como que a gente vai resolver esse negócio? E aí a garantia tem esse papel de ser um lastro numa possível liquidação da operação e aí você consegue, através dessa liquidação, reaver o seu patrimônio também, tá? Um outro ponto muito importante, depois da garantia, é o prazo. Em quais são os prazos relevantes para que você possa fazer um negócio saudável para a sua permuta? Então, o primeiro prazo é você ter um prazo de previsão de lançamento do seu empreendimento. O lançamento do empreendimento depende do licenciamento e do registro da incorporação. Acontece que isso não depende exclusivamente da incorporadora. Depende da prefeitura, depende do órgão ambiental, depende do cartório, de registro de imóveis. E isso, exigir que uma incorporadora consiga cravar esses prazos para você, não funciona muito bem. A própria incorporadora que te dá certeza desses prazos, você tem que ficar muito atento, pois ela não sabe o que está fazendo. Né? A incorporadora não pode garantir que esses prazos realmente aconteçam. Sempre que o prazo depende de terceiro e esse terceiro for um órgão público, duvide quando estamos falando que esses prazos serão certos. Mas, via de regra, um empreendimento imobiliário numa zona consolidada, um empreendimento multifamiliar, vai demorar aí 18, 24 meses, dependendo da praça para ser licenciado. O que você precisa exigir da incorporadora é que os prazos para ela apresentar os protocolos, ou seja, a entrada desses projetos, esses prazos sejam cumpridos. Por exemplo, fechamos o contrato de permuta na data de hoje. Em até 90 dias, em até 180 dias, a incorporadora precisa apresentar o prazo do protocolo que foi realizado, o protocolo desse projeto. Então assim você consegue saber que, opa, a nossa parte já foi feita. Então agora depende do órgão público para que ele dê os trâmites que ele precisa dar. Esse é o primeiro prazo que você precisa se atentar. O segundo prazo muito importante que você precisa se atentar é o prazo de execução dessa obra. Tá? Normalmente, as obras são executadas num período aí de 2 até 5, 6 anos. Isso depende muito das características do terreno e principalmente das características da obra, o tamanho dela de uma forma geral. Tá? Se essa obra é muito verticalizada e um terreno um pouco pequeno, você acaba tendo dificuldades de acesso, dificuldade de logística. E quanto maior a dificuldade de logística, mais tempo tende a demorar essa obra. Porém, você precisa ter um prazo máximo. E fique atento, que existe um prazo legal de força maior, ou seja, se faltar material no mercado, se chover demais e não conseguir secar concreto, por exemplo, né? A lei prevê até 6 meses de caso fortuito ou força maior para que essa obra seja atrasada.
tá? Mas terminar a obra não é o único prazo que você tem que ficar ligado. Mais um prazo que é extremamente importante é a respeito da documentação da obra. Porque uma coisa é terminar a obra, outra coisa é você documentar essa obra depois que ela foi terminada. Por quê? É necessário fazer a verificação, a fiscalização de que essa obra foi realizada, executada conforme os projetos que foram aprovados. E somente após isso, tanto a prefeitura quanto o cartório, eles vão fazer a liberação do habite, ou seja, um alvará que você pode habitar essa edificação, e também a emissão das matrículas individualizadas, que são os apartamentos que você vai receber, eles poderão ser negociados com essas matrículas individualizadas. Essa parte de fiscalização final e documentação da obra, ela vai levar aí normalmente de 3 a 6 meses após o término da obra, ou seja, fique atento que os prazos que essa incorporadora, você receber um imóvel da incorporadora, não é só ela terminar a obra não e você receber a chave do imóvel. Você precisa receber a chave e os documentos desse imóvel também, para que você de fato tenha posse e a propriedade daquele imóvel que você conseguiu permutar por apartamentos futuros. Então fique atento nesse prazo também, coloque no seu contrato que isso precisa ter um prazo máximo, tá? Todos esses pontos que nós falamos aqui, eles precisam estar num bom contrato de permuta. Normalmente a incorporadora já tem um contrato de permuta modelo padrão deles, né? E só que você tem que ficar muito atento, porque normalmente esses contratos modelo padrão deles favorecem em alguns pontos eles. O prazo de obra não está bem descrito, o padrão da obra às vezes não está bem descrito, as cláusulas resolutivas, que é como eu resolvo esse contrato caso tudo der ruim, né, não está muito bem descrito, não existe multas, não existe penalidades e o negócio fica muito solto, muito aberto e isso para você não é ruim. Não é que você queira apertar o incorporador, mas sim que você precisa ter um caminho reto. Esse contrato, esse acordo comercial, ele precisa ter um direcionamento muito claro. Tudo aquilo que é bem combinado no início não sai caro lá no final. A gente não quer discutir contrato, mas se for discutir contrato lá no final, tudo precisa estar muito claro. Então, contrate seu advogado de confiança, tenha você uma minuta que para você faça sentido, e aí vocês precisam fazer o trabalho de negociação. Boa parte do trabalho de negociação de uma permuta não se trata nem tanto do valor, mas sim de colocar todos esses pontos que nós falamos ao longo desse vídeo numa boa minuta, porque é essa minuta que vai reger o acordo comercial de vocês, tá? E uma coisa muito importante, para que você possa realizar a sua permuta, para que você possa realizar esse investimento, você precisa também definir como que vai ser a liquidez disso lá no futuro. Em que momento que você vai poder vender as suas unidades, a que preço que você vai poder vender as suas unidades, se isso vai ser vendido pela equipe da incorporadora ou se você vai ter que ter corretores de confiança para poder vender as suas unidades. Preste atenção nesses pontos também, pois a realização do seu investimento depende muito disso.